Olá, caros alunos do curso de Grego Bíblico. Hoje nós vamos fazer a leitura e tradução de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Vamos segmentar o texto. Então agora nós começamos com a leitura e tradução dos versículos, ou do trecho que vai dos versículos 1 ao 4. Kai eiselton palin, eis Capharnaum di Hemeron ekuste, hoti enoikoi estin, kai synektesan poloi hostem meketi korein medet apros ten tyran, kai elalei autois ton logon, kai erkontai ferontes pros auton para lutikon airomenon hypotesaron, kai me dynamenoi prosenen kai auto diatonorlon apestegasan, ten stegen hopuen, kai exoruxantes kalossi ton krabaton, hopu ho paralytikos katekeito. Kai e. Aqui nós temos a conjunção kai eiselton. Eiselton é um particípio aoristo de eiserkomai. Aqui, portanto, a erkomai é vir, mais o eis, preposição que indica para dentro. Logicamente, entrar. Eiserkomai, entrar. Eiselton, particípio aoristo, e havendo entrado. E havendo entrado, palin, novamente, eis Capharnaum. Eis, como eu disse, é a preposição que tem o sentido de movimento para dentro. Portanto, e havendo entrado novamente em Capharnaum, assim fica em português, Capharnaum, de Hemeron, de a preposição de a. Neste caso, nós suprimimos o alfa, porque a palavra seguinte começa com vogal. Então, em vez de a Hemeron, de Hemeron. Em Capharnaum, esse de a Hemeron indica um período de alguns dias. Hemeron está no genitivo plural e não tem o artigo definido, portanto, uns dias ou alguns dias. De Hemeron, portanto, poderia ter o sentido aqui de depois de alguns dias. Depois de alguns dias. Ekuste. Ekuste vem da raiz aku, de akuo, que é o verbo ouvir. Temos aqui um aoristo passivo. Nós sabemos que aoristo passivo, uma indicação do aoristo passivo é o teta, terceira pessoa do singular. Passivo, portanto, foi ouvido. Foi ouvido. Em português, talvez nós disséssemos ouviu-se que. Daí um sentido derivado de espalhou-se, né? Tipo, espalhou-se a notícia. Foi ouvido, hoti, que, en, preposição en, mais oikos. Mas oikos aqui está no caso locativo. Veja o iota subscrito embaixo do ômega. Logo que em casa está. Foi ouvido que em casa está. Jesus, ele mora em Capharnaum, ele está na casa dele, que em casa está.
Kai synectesan. E synectesan. Novamente nós temos o auristo passivo. Neste caso, o an está indicando terceira do plural. Synectesan, portanto, é auristo passivo de synago. Syn, preposição que indica junto com. A tradução de synectesan e reuniu-se ou reuniram-se, juntaram-se. Reuniram-se ou juntaram-se, poloi. Veja aqui o plural, muitos. Muitos. Hoste meketi korem. Hoste a ponto de. A ponto de. Mekete. Não mais. Não mais. Corém. Corém, haver espaço. Aqui nós temos o infinitivo. Não mais haver espaço. Medé, nem mesmo. Perceba que tanto mequete quanto medé são formadas com a palavra me, que é negação. Portanto, não mais haver espaço, nem mesmo ta prostenturan. Pros, preposição que neste caso ela indica estar frente a frente. Ela pede o acusativo tenturan, que é porta, a porta, em frente à porta, nem mesmo em frente à porta. Em frente à porta. Talvez nós pudéssemos dizer haver espaço nem mesmo junto à porta também. Kai elalei e elalei. Elalei é um imperfeito de laléu, que é falar. Portanto, e falava. Ou e estava falando, talvez até fosse melhor, estava a falar, estava falando, autóis. Esse pronome está no caso dativo plural, portanto, e falava a eles ou para eles. Claro que depois nós poderíamos melhorar a tradução, ele lhes falava ou falava-lhes. Para eles aqui no caso, ton logon, a palavra. Kai ercontai, e vem. Ercontai no caso, terceira pessoa do plural do verbo ercomai, presente, e vem ferrontes. Ferrontes tem a forma de particípio. Neste caso é um particípio presente, vai indicar nominativo e vem carregando, poderia ser trazendo também, no caso, e vem trazendo prosauton para ele. Paralytikon. Paralytikon não tem artigo definido, portanto, nós entendemos a indefinição é um paralítico, airomenon. Nesse caso, o airomenon é acusativo, ele combina com paralítico, ou seja, um paralítico levado
poderia ser carregado. Levado ou carregado, na verdade, airômenon aqui é sinônimo de férrontes. Hypotesaram, por 4. Por 4. Kai e me dynamenoi. E não podendo. Dynamenoi é aoristo, novamente, repetindo dynamenoi. Dynamenoi é um particípio nominativo presente, ativo, portanto, não podendo, prosenenkai. Prosenenkai vem de prosferro. Ferro. Continuando. Pros, preposição mais ferro, que é trazer, levar, né, aqui em direção a ele, digamos assim. Para ele, não podendo levá-lo ou carregá-lo ao tó para ele, mas veja que o prosenenkai já nos dá essa ideia de direção. Prosenenkai é aoristo de prosfero, portanto é infinitivo também, indica uma ação completa, não podendo levá-lo para ele, diatonohlon, por causa da multidão. Apestegasan. Apestegasan. Abriram uma abertura ou removeram. Apestegasan, no caso, é aoristo de apostegasdo. Removeram o que? Den stegen. O telhado. O telhado. Hopuen. Onde estava. Kai exoryxantes. Exoryxantes, novamente, é um particípio, nesse caso aoristo, e havendo, exoryxo, de onde vem exoryxantes, é um particípio aoristo, feito uma abertura, e havendo feito uma abertura, calosse, baixam o leito. Baixam o leito. Calossiton crabaton. Roupo, onde o paralítico catequeitou. De novo, catequeitou. Terceira pessoa do singular do imperfeito de katakeimai, que significa estar deitado. O paralítico estava deitado. Então, novamente, e havendo entrado novamente em Cafarnaum, depois de alguns dias,
foi ouvido que em casa está, e reuniram-se muitos a ponto de não mais haver espaço nem mesmo em frente à porta. E falava para eles a palavra, e vem carregando ou trazendo para ele um paralítico levado por 4. E não podendo levá-lo ou carregá-lo para ele por causa da multidão, removeram o telhado onde estava, quer dizer, onde ele estava, refere-se a Jesus, e havendo feito uma abertura, baixam o leito onde o paralítico estava deitado. Poderia ser também o leito no qual o paralítico também estava deitado. Vamos agora para a segunda tela.